Bom, dito isso, então coube a mim estar aqui na frente hoje e falar um pouquinho sobre o Natal. E é uma época que o cristão ele tem que comemorar. Obviamente, todos sabemos que não foi em dezembro, mas uma vez que se estabeleceu que o Natal seja comemorado em dezembro, não tem por que a gente não fazê-lo, né? Então o Natal para nós cristãos é uma festa extremamente importante. Assim como a Páscoa, o Natal ele precisa acontecer para que nós tenhamos a presença de Cristo. Costumou-se, ou o cristianismo herdou das festas pagãs, o costume de dar presentes no Natal, né? Foi um costume que veio das festas de Saturno, que o cristianismo substituiu dentro do paganismo romano. Então, por isso que ficou condicionado a essa época e não na época em que Jesus realmente nasceu. Mas, nem por isso o costume de dar presentes é algo ruim, porque no Natal nós entendemos que é o momento em que Deus nos deu o mais valioso presente que podia ser dado. Então o Natal, embora a gente troque os nossos presentes e damos presentes para as pessoas próximas, aquelas que nós gostamos, no Natal nós temos que lembrar que o maior presente foi Deus entregando o seu Filho a todos nós. E é isso que nós queremos lembrar hoje. É isso que nós queremos celebrar hoje. E já que o Natal pode ser comemorado em qualquer época, né, nós adiantamos a nossa festa de Natal para que as nossas famílias pudessem estar com seus parentes no dia 25. Então o Natal, ele nos leva muito longe na história. Se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia no primeiro livro. E nós vamos ler os primeiros versículos desse primeiro livro, porque de certa forma, o Natal, embora não pareça, está envolvido nesses versículos. Estou um pouco atrapalhado aqui porque eu estou sem a minha mesa tradicional, tá? Mas tranquilo, vai dar tudo certo. Muito bem. Os primeiros versículos de Gênesis dizem assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Segura aí agora e vamos tentar entender um pouquinho a respeito desses versículos aqui. A palavra no princípio significa o início de todas as coisas. Antes Deus existia na sua eternidade e na sua glória eterna. E não havia limitação para a Trindade divina, que era desde o princípio, ou desde a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como não havia nenhuma criação material, não existia o conceito de tempo. Então, por isso que Gênesis fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Por quê? Porque ali começa a ter a noção de que algo se passa. A Bíblia, mais adiante, você vai ver, Deus cria os luminares para dar ao homem a possibilidade de contar o tempo, as eras e a sua história. Então, antes disso não havia tempo, não havia como pensar no tempo. Mas, desde o princípio, havia essa palavra poderosa de Deus, que estava com Deus, e que desde o princípio estava com Deus quando tudo estava sendo feito. E essa palavra, então, ela tinha uma ideia no Antigo Testamento, e se você ir agora para o livro de Salmos, eu gostaria de olhar dois salmos. O primeiro deles é o Salmo 33. Pode abrir a sua Bíblia aí, mais ou menos na metade dela, você vai abrir no livro de Salmos. É só procurar o capítulo 33 deste livro. E há um conceito interessante no versículo 6 deste Salmo 33, que diz assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Com a palavra de Deus, os judeus do Antigo Testamento entendiam-na como o próprio Deus e a ação do próprio Deus. Mais uma
uma prova disso nós temos no Salmo 107, no versículo 20, que diz assim: Ele, Deus, né? Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Então, a palavra de Deus era algo que estava sempre presente na mente do judeu. E também, além disso, uma esperança viva. Nós podemos acompanhar no livro de Isaías. Vai uns livros para frente aí: Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, e você vai chegar nos profetas, e você vai chegar então em Isaías. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 2, ele diz assim, e lembra do início que nós vemos em Gênesis, a respeito das trevas. Diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação, aumentaste a sua alegria, e eles se alegraram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens somados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, no Antigo Testamento havia tanto o conceito de que a palavra de Deus era poderosa e a presença do próprio Deus, ao mesmo tempo que existia a esperança que Isaías está inaugurando aqui 700 anos antes de Cristo nascer, de que haveria um momento em que o povo que andava em trevas veria uma poderosa luz. Tudo isso para nós chegarmos então no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 1 do Evangelho de João. João, agora com todos esses conceitos na cabeça, ele nos dá agora a possibilidade de que esse menino é aquele que vai fazer a junção de todas as coisas. Nós olhamos para Jesus e a gente pensa no bebê frágil, que precisa agora de todos os cuidados, mas Paulo diz que ele esvaziou-se a si mesmo. E esse menino não é um simples menino. Ele é muito mais do que isso, e João quer que você e eu entendamos isso. E João então vai usar as palavras com as quais a Bíblia se inicia lá em Gênesis 1:1, dizendo assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Se você escutou as palavras de Gênesis, e as palavras de Isaías, você vê todas as palavras aqui. No princípio, a palavra que fez todas as coisas e estava com Deus e brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram derrotar. João está com tudo isso em mente quando ele escreve o prólogo do seu evangelho. Todo o evangelho de João precisa ser lido com essa ótica, na medida em que esse presente que Deus nos deu é a figura divina no seu Filho. E João é extremamente valioso
Eu gosto, quem me conhece sabe que eu gosto de olhar para os originais e gosto de resumir os originais de uma forma minha. Isso não quer dizer que eu estou alterando a Bíblia, eu só estou fazendo uma interpretação. E eu gostaria de ler para vocês como eu resumiria João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, baseado nas palavras do original, que para mim tem uma força maior do que nós entendemos nesse português aqui. Antes de tudo, havia o Logos. Ele estava com Deus no princípio e era a exata expressão de Deus. Participou e executou a criação de tal maneira que sem a sua ação nem mesmo a menor partícula existiria. A vida, que é a luz dos homens, habita nele. Essa luz brilhou na escuridão e esta não a pôde conter. A ideia aqui é que esse menino que nasce, ele não é simplesmente um menino que veio dar bons conselhos, ele não é um menino que veio ser um sábio mestre, ou mesmo alguém que morreu porque não foi compreendido pelos homens. Ele foi o maior presente que Deus entregou. E João quer que você e eu saibamos disso quando começamos a ler o Evangelho de João. Ele diz: esse menino estava no princípio com Deus, porque ele era Deus. E como Paulo diz, ele esvaziou-se a si mesmo, fazendo-se um ser humano extremamente frágil, para que nós pudéssemos entender a sua mensagem. Deus, muitas vezes, se faz ouvido, porque o seu Filho é a sua palavra aqui na terra. E é assim que nós entendemos o Natal. E é isso que nós queremos que você lembre no dia 25. Não importa se a gente vai ter amigo secreto ou não, não importa se a gente tem uma árvore muito enfeitada em casa ou não, não importa se nós vamos ter uma ceia muito elaborada ou uma ceia muito simples. Não importa se nós vamos comer peru ou quem sabe um pedaço de pão bem limitado que a gente conseguiu no dia anterior. Porque o sentido do Natal não está na ceia. O sentido do Natal está em celebrar o presente que Jesus deu. O sentido do Natal não está em termos presentes caros debaixo da nossa árvore, que nós vamos abrir e nos alegrar. Isso não quer dizer que não podemos tê-los. Mas o sentido verdadeiro do Natal está em celebrarmos que um dia o Deus Criador de todas as coisas veio à Terra, esvaziado na forma de um bebê, e cresceu e comeu no meio de pessoas como eu e você, para dizer que Deus se importa com cada um de nós. Jesus Cristo é o maior presente que nós recebemos no Natal. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos, porque por meio das palavras de João, nós podemos entender quão grande presente Tu nos deu. O presente que faz juntar o Antigo e o Novo Testamento. O presente que nos faz ter significado novo a partir daquele menino que nos nasceu e que o poder está sobre os seus ombros. E toda a esperança que o Antigo Testamento traz se cumpre neste que agora nos é apresentado. Que hoje nós possamos lembrar disso, não só hoje, mas também na nossa ceia de Natal, ou no momento em que vamos nos reunir com nossa família, que possamos lembrar que o verdadeiro significado do Natal é o bebê que nos nasceu, é o Filho que nos foi entregue, para que depois, por meio da cruz, Ele pudesse ser a nossa salvação. Então, Senhor, que nós possamos celebrar isso no nosso momento, em nome de Cristo agradecemos. Amém.